Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos aí a mais uma live. Vamos lá para a nossa primeira live de matemática. Se você está chegando aí agora, nós temos um material disponível para vocês lá no link da biografia. Vamos que vamos. Ontem a gente parou na questão 6. Nós paramos ontem na questão 6, né? Na resolução da questão 6. Hoje nós vamos dar continuidade aí, a nossa meta é fechar essa lista toda, né? A proposta até sexta-feira, vamos ver se vai dar certo. Mas se não der certo, fica tranquilo, a gente tenta ver uma outra coisa aí para fazer, quem sabe uma live, né? Para finalizar essa lista aí no sábado e você sair bem preparado para o seu concurso. Tudo bem? Então vamos lá, já está no nosso horário de começar. Vamos começar aí. Nós paramos na questão 6, vamos dar continuidade falando aqui já da questão 7. Questão 7, a gente tem uma questãozinha de função do segundo grau, mais especificamente sobre máximos e mínimos. Só uma revisão rápida para falar sobre máximos e mínimos. Função do segundo grau. Função, só aquela revisão rápida do segundo grau, falando aí mais especificamente sobre máximos e mínimos. Máximos e mínimos. Olha só, o formato de uma função do segundo grau é assim, ó. Formato de uma função do segundo grau é assim. F, que depende de x, é igual a um ax ao quadrado mais um bx mais um c. Nós temos aí esse formato da função do segundo grau, perfeito? Esse aqui é o formato, ax quadrado, bx e c. Esse formato de função do segundo grau, ele vai me dar como gráfico duas possibilidades. Eu tenho uma parábola que, se esse A aqui, ó, se esse A ele for positivo, eu vou ter uma parábola de concavidade para cima. Perfeito? Se esse A aqui for positivo, se esse A for maior do que zero, ou seja, positivo, né? Vou colocar aqui, se esse A for positivo, a gente vai ter essa concavidade voltada para cima. Melhorando esse desenho aqui, para você não esquecer, faz assim, ó. Quando o A é positivo, você tem uma carinha feliz, ó. Mais A, você tem uma carinha feliz. Quando você tem menos A, aí você tem uma carinha triste. Menos A, carinha triste, ok? Então, a função do segundo grau vai ter concavidade para cima se esse A aqui, ó, se esse sinal que tiver aqui na frente for positivo. Professor, se não tiver nada é porque ele é positivo. Ele só vai aparecer alguma coisa aqui se for negativo. Se não tiver ninguém, não precisa aparecer, a gente já sabe que ele é positivo, tudo bem? Então, falando sobre máximos e mínimos aqui, ó, a gente tem a seguinte ideia. Se esse A for positivo, se A for maior do que zero, nós teremos concavidade para baixo, para cima, perdão. Concavidade voltada para cima. E, consequentemente, teremos um ponto de mínimo. Teremos um ponto de mínimo.
um ponto de mínimo. Olha só, se esse A for positivo, a concavidade, carinha feliz, é voltada para cima. Então aqui, ó, nessa parábola, a gente vai ter um ponto em que essa função assume o valor mínimo. Puxando aqui, ó, tá aqui. Bem nesse ponto aqui, ó, que a gente chama de vértice dessa parábola, essa função f de x aqui, ó, e aqui vai ser o nosso x. Essa função f de x aqui, ela vai assumir o menor valor. Aqui a gente tem um valor de mínimo. Essas coordenadas aqui, ó, essas coordenadas de x e de y que nós temos aí, a gente vai dar um nome carinhoso para elas. Essa coordenada em x, a gente vai chamar de x do vértice. E essa coordenada aqui em y, que é o valor da função, a gente vai chamar isso aqui de y do vértice. Tudo bem? Então, as coordenadas aí do ponto crítico, o que é ponto crítico? O ponto crítico é onde a gente tem inversão dessa parábola, né? Ela está descendo, 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 chegou aqui no ponto crítico, ela começa a subir. Então, esse ponto crítico aqui, a gente vai ter as coordenadas x do vértice e y do vértice. Aqui também é o eixo de simetria dessa parábola, tudo bem? Então, essas coordenadas, elas vão ser muito importantes em algumas questões. Por exemplo, as questões que a gente vai resolver a seguir, que é a questão 7. Ela pergunta sobre máximos e mínimos. Vou falar sobre mínimo e aí a gente vai resolver a nossa questão. Olha só, se o A é positivo, maior do que zero, teremos concavidade voltada para cima. E se ele for negativo, concavidade para baixo. Se A for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade é voltada para baixo. Voltada para baixo. E, consequentemente, teremos um valor máximo. Um valor máximo para essa função. Então, olha só, se esse A for negativo, a concavidade, carinha triste, concavidade voltada para baixo aqui, ó. Aqui a nossa função, f de x, aqui é o nosso x, e essa parábola vai ter aqui uma concavidade voltada para baixo. Bem aqui, ó, é o nosso ponto crítico, é o vértice dessa parábola. Eu tenho aqui essa coordenada que a gente já sabe como é que chama, x do vértice. E aqui a gente tem a nossa outra coordenada que a gente chama de y do vértice. Nós temos aí essas duas coordenadas para você estar encontrando, né? Então a gente vai ver em cada caso onde que a gente vai encontrar ponto de máximo e ponto de mínimo. Só olhando para uma função você já vai saber qual coordenada que você vai precisar encontrar. Por exemplo, se o A for positivo, você já sabe que você vai encontrar um valor mínimo, porque a concavidade é voltada para cima. Se esse A for negativo, você vai encontrar um valor máximo, porque a concavidade é voltada para baixo. Tudo bem? Ok. Como é que a gente calcula isso então? A gente vai calcular isso aqui desse jeitinho aqui que eu vou te mostrar, ó. O nosso x do vértice, você vai calcular assim, ó, menos b sobre 2a. Tá aqui, ó. X do vértice, você vai calcular assim, menos b sobre 2a. E o y do vértice, como é que você vai calcular? Y do vértice é menos delta sobre 4a. É assim que você vai calcular essas duas coordenadas. Tudo bem? Agora vamos para a nossa questão. Questão 7, CESP. Está dizendo o seguinte, vou sair da frente, te deixar com o quadro para você tirar o print e estudar bonitinho depois.
Questão 7, CESP-SEBRASP. Quem que tá aí? Muito obrigado a todo mundo que está entrando, todo mundo que está assistindo. Valeu, valeu. Vamos para a questão. Vamos para a questão. Questão 7 aí da nossa lista está disponível aí para você baixar. Pode baixar. Resolvam as listas aí para a gente poder ter um feedback. Se você tiver dúvida em alguma questão, pode mandar mensagem aí no meu WhatsApp. Lá no link da minha biografia tem tudo. Tem meu WhatsApp, tem tudo. Então, se você quiser entrar em contato comigo de alguma forma, tá tudo lá. Perfeito. Questão 7. Considere que em determinado dia um computador seja ligado às 5 horas e desligado às 19 horas. Que nesse intervalo de tempo a porcentagem da memória desse computador que esteja sendo utilizado na hora X seja dada pela expressão. Ele está dizendo que a porcentagem, cadê? A porcentagem de memória que está sendo utilizada por esse computador, questão 7, a porcentagem de memória que está sendo utilizada por esse computador é dada por essa expressão. Porcentagem que depende da hora, ok? É isso que significa essa nomenclatura. A porcentagem que depende da hora é igual a menos 5 sobre 4 menos 5 sobre 4 x ao quadrado mais 30x menos 100. Menos 100. Aí a pergunta dele: nessa situação, considerando o intervalo de tempo, considerado na hora em que a memória do computador estiver sendo mais demandada, a porcentagem utilizada será igual a, olha só o que ele diz, a porcentagem quando ele estiver sendo mais demandado. Ele quer saber qual é essa porcentagem em que o computador está sendo mais demandado nessa hora X. Então, se ele quer a porcentagem da demanda, olha só o nosso gráfico. Olha só o nosso gráfico. O nosso gráfico, ele é a porcentagem que depende de X. Ele está querendo saber o quê? Ele está querendo saber a porcentagem ou que horas é que acontece essa porcentagem? Ele quer saber quanto é a porcentagem. Se ele quer saber quanto que é essa porcentagem, o que a gente está procurando aqui, ó, é o nosso y do vértice. Cuidado, é muito normal você confundir as bolas aí e pensar que ele está procurando o x do vértice. Mas o que ele está perguntando para você é qual é a porcentagem. Porcentagem é o nosso eixo y, é o y do vértice que ele está procurando, ok? Ele quer saber quanto é essa porcentagem quando o computador está sendo mais demandado. Professor, o que aconteceria, como que estaria a pergunta se ele tivesse querendo saber o x do vértice? Ele ia perguntar a que horas o computador está sendo mais demandado. Aí não, aí a variável mudou, a variável é hora e não porcentagem. Aí ele estaria procurando o x do vértice, mas ele quer saber qual é a porcentagem. A porcentagem vai ser dada pelo y do vértice. Como é que a gente calcula y do vértice? Acabei de dar. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Professor, faz tanto tempo que eu vi isso aqui que eu não lembro mais nem quem que é delta. Não tem problema, a gente fala para você, fica tranquilo. O delta, para você que não lembra, ele é b quadrado menos 4ac. Tá aqui. Professor, quem que é B, quem que é A, quem que é C, que eu não sei quem é ninguém. O A é aquele cara que multiplica o x aqui, ó. O x quadrado. O B vai ser o cara que multiplica só x, ó. E o C é o cara que está sozinho, não multiplica ninguém. Tá aqui. Vamos substituir na nossa fórmula? Y é igual a menos delta. Quem é delta? É toda essa galera aqui, ó. Então você vai abrir um parênteses aqui, ó. Cuidado com o jogo de sinal. O jogo de sinal
te derruba. Então, muito cuidado com isso aí. Y é menos delta. Quem é delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Tudo isso aqui dividido por quem? Dividido por 4a. Agora você vem, substitui todos os valores que estão aí para você encontrar a sua porcentagem, y do vértice. Y do vértice é igual b quadrado. Quem é o b? É 30. Menos aqui fora, ó. 30 ao quadrado. Menos 4 é da fórmula. Vezes o valor de a. Quem é o a? É menos 5 sobre 4. Menos 5 sobre 4. Vezes c. Quem é o c? O c é menos 100. Menos 100. Fecha parênteses aqui para todo mundo, ó. Tudo isso aqui, ó, dividido por 4 vezes o valor do a. Quanto vale o a? Menos 5 sobre 4. Perfeito. Quanto vai dar o nosso y do vértice? Y do vértice vai ser, deixa o sinal de menos aqui fora quieto, ó. 3 ao quadrado é 9. Quando você tiver um número redondo assim, ó, elevado a um expoente, você vai multiplicar a quantidade de zeros pelo expoente. Qual que é o expoente que eu tenho aqui? Eu tenho um zero e o meu expoente é 2. 1 zero vezes 2 dá 2 zeros. Presta atenção, ó. 1, 2. Então, 30 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. 1 zero multiplicado pelo expoente, que é 2, dá 2 zeros, ok? Se esse expoente fosse 3, seriam 3 zeros aqui, ó. Beleza? Macetinho de prova para você. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Já fiz o jogo de sinal de todo mundo aí, ó. Menos... Olha só, 4 que multiplica 5 quartos, eu posso cortar esse 4 com esse 4. 5 vezes 100 dá 500. 500, tá aí. Aqui embaixo, mesma coisa, ó. 4 com 4, vazou. Ficou menos 5 aqui embaixo só. Menos com menos na divisão também vai dar positivo, vai dar mais isso aí, ó. Então, nosso y do vértice aqui vai ser igual 900 menos 500, isso aqui vai dar 400. 400 positivo agora, ó. 400. 400 dividido para 5. 40 dividido para 5, eu sei que dá 8. 400 dividido para 5 vai dar 80. Então, o nosso y do vértice é igual a 80. O que isso significa? Que o máximo de memória que vai ser demandada por esse computador vai ser de 80%. Essa é a resposta que tem que estar lá no seu gabarito. Alternativa correta, letra D, 80%. Saindo da frente, para deixar você com o quadro, vamos lá. Perfeito. Continuando. Questão 8. Questão 8, CESP-CEBRASP também. Vamos que vamos. Muito obrigado a todo mundo que está participando. No momento de apagar o quadro é o momento que a gente faz os agradecimentos, né? Obrigado a todo mundo aí que está participando. Obrigado a você que compartilhou. Espero que você tenha uma ótima prova, fazendo aqui os cálculos bem tranquilos, bem esmiuçado, para tentar sanar a sua dúvida e você ir bem na sua prova. Questão 8. Diz assim: um fabricante vende o seu produto por R$ 5,00 a unidade. Questão 8. Diz que um fabricante vende R$ 5,00 a unidade do seu produto. Preço: R$ 5,00 a unidade. Ele vende o produto e o preço é R$ 5,00 a unidade. A receita total da fábrica é igual ao produto da quantidade de unidades produzida
pelo preço de cada unidade. Bom, se o preço é R$5, qual que vai ser a receita dessa fábrica? A receita vai ser o preço de venda vezes a quantidade de produtos que ela vender. Tudo bem? É assim que a gente calcula a receita. É quanto? É o preço do produto, né? O preço final do produto vezes a quantidade que foi vendido, 5x. Produto da quantidade pelo preço de cada unidade. O custo total é igual à soma do custo fixo e dos custos variáveis. Olha só. O custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Deixa eu aumentar aqui essa letra que eu não estou enxergando bem. Custo fixo, custo variável. Considerando que os custos variáveis são estimados em 40% da receita total e que o custo fixo é R$3.000, ele está dizendo que o custo variável, que o CV, é 40% da receita. Quanto que é a receita? A receita é 5x. Vamos calcular logo esse custo variável? O custo variável é 40%. Vamos calcular a porcentagem assim, ó, tranquilo, para você que não entende muito bem de porcentagem. Porcentagem, 40% é a mesma coisa que 40 sobre 100. 40 sobre 100 que multiplica 5x. O custo variável vai ser igual 4 vezes 5 dá 20. 40 vezes 5 dá 200. 200x sobre 100. 200 dividido para 100 dá 2. Então, o custo variável desse produto vai ser 2x. Perfeito? Tá aqui. Custo variável, já descobri que é 2x. E o custo fixo é R$3.000. O custo fixo, ele falou para mim na questão que é R$3.000. Vamos para a questão agora, né? Julgue os seguintes itens. O custo total em reais para a produção de X unidades do produto é igual a 3.000 mais 2x. De novo, o custo total em reais para a produção de X unidades é igual a 3.000 mais 2x. O que é custo total? O custo total, ele falou para mim, ó, é o custo fixo mais o custo variável. Quanto que é o custo fixo? 3.000. E o custo variável? 2x. Perfeito. Então ele está dizendo que o custo total é 3.000 mais 2x. Perfeito. Correta a questão. Correta. Questão 8 está corretíssima. Questão 9. O custo variável para produzir 5.000 unidades do produto é superior a 900. Ele está dizendo que, questão 9 aqui já, ó, a 8 a gente já respondeu, está correta. Correta. Vamos para a questão 9 agora. Questão 9 ele está dizendo assim: o custo variável para produzir 5.000 unidades do produto é superior a 9.000. O CV para 5.000 unidades, 5.000 unidades é maior do que R$9.000. Essa é a pergunta lá da questão 9. O custo variável para 5.000 unidades é superior a 9.000. Vamos ver? Quanto que é o CV? O CV é 2x. CV é igual a 2 vezes a quantidade de unidades, que são 5.000. 5.000. 2 vezes 5.000 vai dar 10.000. 10.000. 10.000 é maior do que 9.000? Com certeza. Então, questão 9 também está correta. Correta.
Maravilha! Questão 10. Se produzir somente 600 unidades do produto, o fabricante terá prejuízo. Ele está dizendo o seguinte, que se ele produzir 600 unidades, vai ter prejuízo. Vou sair da frente, vou te deixar com um quadro que eu vou precisar apagar para eu poder resolver outra questão, que essa aí é um pouquinho maior. Não vai ter espaço para ali. Perfeito, vou apagar aqui para a gente continuar. Ele disse que se produzir 600 unidades, o fabricante terá prejuízo. Questão 10. Para 600 unidades, terá prejuízo. Para 600 unidades, terá prejuízo. Terá prejuízo. E aí? Vamos ver, né? Como que eu sei? Como que eu faço lucro? Como é que eu calculo lucro? O lucro vai ser a receita menos os custos. Que custo? O custo total. Lucro é quanto eu arrecado com a venda desses produtos menos quanto que custou. Vamos ver quanto que vai dar esse lucro? O lucro é a receita. Quanto que é a receita? É 5x. Menos o custo total. Na questão anterior, a gente calculou o custo total. O custo total é 3.000 mais 2x. Esse lucro vai ser 5x. Esse menos vai trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Ó. 5.000 é 5x menos. 3.000 estava positivo, vem para cá agora negativo. Ó. O menos com mais vai dar menos 2x. 5x menos 2x vai dar 3x. O lucro vai ser 3x positivo menos 3.000. E ele disse que para 600 unidades vai ter prejuízo. A gente vai substituir esses 600 aqui e vai ver. O lucro vai ser 3 vezes 600 menos 3.000. Vamos ver se teve lucro? Lucro, 3 vezes 6 dá 18. 18, 1, 0, 2 zeros. 1, 0, 2 zeros. Menos 3.000. 1.800 menos 3.000 dá menos 1.200. O que é lucro negativo? Lucro negativo é prejuízo. Tudo bem? Lucro negativo é prejuízo. Prejuízo. Então a questão está correta. Se ele produzir 600 unidades, ele vai sim ter prejuízo. Perfeito? Questão 10, correta. Questão 11. Vamos lá apagar. Questão 11. Não era para eu ter apagado isso aqui, mas tá bom. Apaguei, já comecei e terminei. Questão 11. Só reescrever aqui a fórmula do lucro. O lucro é 3x menos 3.000. Foi o que a gente já tinha encontrado, né? Questão 11 diz assim: se o fabricante produz 2.000 unidades, o seu lucro será maior do que 4.000. Questão 11. Questão 11. Se o fabricante produzir 2.000, então, para 2.000 unidades,
o lucro será maior do que 4.000. O lucro será maior do que R$4.000. Vamos ver se isso é verdade? O lucro vai ser igual a 3 vezes a quantidade de unidades. 2.000 menos 3.000. O lucro vai ser 3 vezes 2, 6. 1, 2, 3. Menos 3.000. 6.000 menos 3.000, R$3.000. Então ele está dizendo que o lucro é maior do que R$4.000. Está certo ou está errado? Está errado. Isso aqui está errado. Questão errada. Errada. Está errada aí a nossa questão. Perfeito? Vamos que vamos. Próxima questão. Questão 12. A questão 12 diz assim: se uma promoção for dado um desconto de 20% no preço de venda de cada unidade, então o custo variável por unidade será igual a 50% do valor de venda. Vamos lá. Quanto que custava esse produto? O preço desse produto é R$5. Está lá no comando da questão. O preço é R$5. Se eu der um desconto de 20% em cima desses R$5, quanto que vai ser o valor desse produto? Vamos lá. 20% de R$5. 2 vezes 5 dá 10. 20 vezes 5 dá 100. 100 sobre 100, isso aqui vai ser um desconto de R$1. Então, o preço promocional, esse preço promocional vai ser de R$4. Perfeito. Então, o custo variável por unidade será 50% do valor de venda. Vamos ver. Quanto que ele disse que é o custo variável? O custo variável, o CV é igual a 40% da receita, do preço, né? 40% do preço de venda. É isso? Do preço ou da receita? Deixa eu olhar aqui. 40% da receita. 40% da receita. E a nossa receita agora, ó, quanto que é o preço promocional? R$4. Então a nossa receita vai acontecer o que com ela? Ela vai cair. Nossa receita aqui, ó, vai ser 4x. Quanto que vai ser o custo variável? O custo variável vai ser 40% desse 4x. O custo variável vai ser 40% desse 4x. Esse zero eu posso cortar com esse zero aqui, ó. 4 vezes 4 dá 16. CV é igual a 16 sobre 10. 16 sobre 10 vai ser 1,6. Aqui x, né? E aqui x. Então, o custo variável vai ser de 1,6x. Ele está dizendo aí para a gente na questão ele disse o seguinte, que o custo variável vai ser 50% do valor de venda. Olha só, o valor de venda aqui, ó, o preço promocional é R$4. Só que quanto que está sendo o custo variável? Está sendo 1,60. Para ser 50%, aqui teria que ser quanto? Teria que ser R$2. Então, não, a questão está errada. Questão está errada. Tudo bem? Questão errada aí, porque se ele diz que tem que ser 50%, para esse preço de custo variável ser 50%, ele teria que ser R$2, teria que ser a metade. A gente está vendo que não dá metade. Então, a alternativa aí está errada. Perfeito? Próxima questão. Questãozinha de conjuntos. Pode ter certeza
sem sombra de dúvida que vai ter uma questão de conjunto na sua prova. Fique tranquilo disso. São 10 questões aí para soldado, né? E 5 questões para o cadete. Pode ter certeza que vai ter lá uma questão para você de conjuntos e uma questão de probabilidade. Se não cair as 3 com análise combinatória, hein? Conjuntos, probabilidade, análise combinatória. Geralmente as questões gostam de misturar essas 3 aí, beleza? Perfeito. Então, a questão 11, vou deixar o quadro aí para você, pode tirar print para você observar melhor e vamos lá para a questão 11. Questão 11, questãozinha de conjuntos, envolvendo aí frações também, né? Frações geralmente que é o pesadelo dos estudantes. Geralmente os estudantes não gostam muito de trabalhar com fração. Vamos lá. Está dizendo o seguinte: uma pesquisa sobre o objeto de atividade de 600 empresas apresentou o seguinte resultado: 5/6 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de cargas. Ele está dizendo, na questão 13, ele disse o seguinte: são 600 empresas, e dessas 600 empresas, ele disse que 5/6 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de cargas. Então, 5/6 dessas empresas, quantas empresas são? 600. Já coloca aqui logo para a gente ganhar tempo. 5/6 das 600 empresas trabalham no transporte fluvial de cargas. Trabalham com TC, beleza? Transporte de cargas. 1/3 dessas empresas atuam no mercado de transporte fluvial de passageiros. Então, 1/3 de quem? Das 600 empresas atuam no transporte de passageiros. E 50 dessas empresas não atuam com transporte fluvial, nem de cargas e nem de passageiros. 50 não atuam em nenhuma dessas atividades. Temos aí uma questãozinha de conjuntos, né? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui? Olha só, 5/6, melhorar essa fração aqui para ficar bonitinho, 5/6 e aqui é 1/3. 600 dividido para 6, eu tenho aqui uma multiplicação, né? Multiplicação com fração, eu posso dividir esse aqui de cima com esse aqui de baixo sem problema nenhum. 600 dividido para 6 fica 100 aqui em cima, ó. 5 que multiplica esse 100 vão dar 500. Então nós temos aí 500 empresas que trabalham com transporte de cargas. 600 dividido para 3, isso aqui dá 200. Então nós temos aqui, ó, que 200 dessas empresas trabalham aqui transporte de carga e aqui trabalham com transporte de passageiros. Ok. Só que aqui tem um detalhe. Ele disse que são quantas empresas? Ele disse que são 600 empresas. Aqui a gente tem esse conjuntinho aqui, ó. Aqui, aqui e bem aqui fora. A gente tem, ó, TC, transporte de carga, TP, transporte de passageiros, e tem essas aqui, ó, que não trabalham nem com um e nem com o outro. Quantas são essas que não trabalham com ninguém? 50. 50 não faz nenhuma dessas duas atividades, tudo bem? Só que se são 600 empresas e eu já sei que 50 não está aqui envolvido, quanto que tem que dar esse somatório aqui? Esse somatório tinha que dar 550. Só que esse somatório aqui está dando quanto? Esse somatório aqui, ó, está dando 700. Vixe, professor, e aí, o que que significa? Quanto que tinha que dar esse somatório? Esse somatório tinha que dar 550.
que você vai fazer com esse 550 que era para ser o resultado dessa soma? Você vai subtrair. O que significa essa parte que passou? Vamos fazer essa subtração? 0, 10 emprestou 1, né? Aqui emprestou 1, 10 menos 5, 5, aqui era 7, ficou valendo 6. 6 menos 5, isso aqui dá 1. O que significa esses 150? Esses 150 significa que 150 empresas trabalham com as duas modalidades, tanto com transporte de carga quanto com transporte de passageiros. Então aqui, ó, 150 dessas empresas trabalham com as duas formas com as duas modalidades, né? Perfeito. Agora vamos fazer esse cálculo de verdade aí, né? A gente tem aqui o seguinte: se eu já tenho 150 que trabalham com transporte de cargas, se aqui eu tenho 500 e aqui eu já tenho 150, quantas trabalham só com transporte de cargas? Aqui vai ser 350. Ok? Se eu somar esses dois aqui, ó, quanto tem que dar? Tem que dar o 500. 300 com 100, 400. 50, 50, dá mais 100, 500. Perfeito. Aqui no transporte de passageiros, se eu já tenho 150 aqui que também faz transporte de passageiros e aqui tem 200, quantos trabalham só com transporte de passageiros? 50. Montamos a nossa questão. Agora a gente vai resolver. Calma, não começamos a resolver ainda, a gente só montou aí a nossa questão. Vamos ver quanto que vai dar essa parada aí. Agora a gente vai ler a pergunta. Está dizendo assim: com base nessa situação hipotética, sabendo-se que as 600 empresas pesquisadas se enquadram em pelo menos uma das três opções. Que três opções? Transporte de cargas, transporte passageiro ou nenhuma das formas de transporte. A partir do resultado da pesquisa, é correto concluir que 1/4 das empresas atuam tanto no mercado de transporte fluvial de cargas quanto no de passageiros. Ele está dizendo aqui, ó, que 1/4 das empresas trabalham com TC e TP. Trabalham com transporte de carga e com transporte de passageiros. Vamos ver se isso é verdade? Quanto foi que a gente encontrou aqui, ó? 150. Então, 1/4 de 600 tem que dar 150. Vamos fazer a continha para ver se dá certo? 1/4 de 600. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 600 dividido para 4. 600 dividido para 4. Aqui dá 1. 1 vezes 4, 4. 6 menos 4, 2. Desce o 20. 20 dividido para 4, isso aqui dá 5. Vou baixar logo esse zero aqui e colocar aqui também, ó, 150. Então, ó, 150 é 1/4 das empresas. Ele está dizendo que 1/4 trabalham com TC e com TP. Isso está certo ou está errado? Está certinho. Questão correta. Questão corretíssima aí. Beleza? 1/4 das empresas trabalham nas duas modalidades. Questão 14. Questãozinha 14, probabilidade, é que nem eu estou falando para você. Vai cair conjunto, vai cair análise combinatória, vai cair probabilidade, pode ficar tranquilo que vai cair. Questão 13. Questão 13 está dizendo o seguinte. 13 não, 14, né? Questão 14. Na questão 14, ele disse que selecionada ao acaso uma dessas empresas, a probabilidade de que ela não atue com transporte fluvial de cargas nem de passageiros é inferior a 10%. Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu escolher uma dessas 600 empresas,
A probabilidade de eu tirar esse conjunto aqui, ó, é menor do que 10%. Vamos verificar? Como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade é casos favoráveis por casos possíveis. Casos favoráveis por casos possíveis. O que são os casos favoráveis? São a quantidade de empresas que nós temos. Quantas são essas empresas? 600. Então a nossa probabilidade vai ser igual a 600 dividido por quanto? O que ele está querendo na questão? Ele quer na questão empresas que não trabalhem nem com transporte de cargas e nem com transporte de passageiros. Quantas são essas empresas? São 50. Opa, contrário, né? Casos favoráveis, 50. E os casos possíveis são todas as empresas. 600. Casos favoráveis é o que ele está querendo, né? Ele quer que escolha, a probabilidade de escolher uma empresa que não trabalha com nenhum dos dois, dividido pelos casos possíveis. Os casos possíveis são o total de empresas. Esse zero eu posso cortar com esse zero e a gente vai dividir 5 para 60. 5 dividido para 60, quanto dá isso aqui? 5 não divide para 60, então eu tenho que fazer o quê? 0, 50 ainda é menor do que 60, então eu posso colocar mais um zero aqui e mais um zero aqui. 500 dividido para 60 vai dar 8. 60 vezes 8, 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 6, 48, 480. 480, 500 menos 480, isso aqui vai dar 20. Então, olha só, a nossa probabilidade deu 0,08. A nossa probabilidade deu 0,08. Multiplicando isso aqui por 100%, ó, multiplicando por 100%, a gente vai andar duas casas decimais, 0,8 e 8. Então, essa probabilidade vai ser de 8%. Ele está dizendo na questão que a probabilidade é inferior a 10. 8 é inferior a 10%? Sim, então a nossa questão está correta. Correta. Perfeito? Tá certo. Vamos lá, vamos resolver mais algumas. Eu acho que dá tempo de resolver a 15. Eu acho que só a 15. 15, 16. Acho que só a 15 mesmo. A 16 já é um pouquinho grande. Questão 15. O número de empresas que atuam somente no mercado de transporte fluvial de pessoas, é isso? De passageiros, isso? O número de empresas que atuam somente no mercado de transporte fluvial de passageiros é superior ao número de empresas que não atuam com transporte nem de carga nem de passageiro. Ele está dizendo o seguinte, ó, vou apagar aqui. Ele disse o seguinte, que o número de empresas que atuam somente no mercado de transporte fluvial, TF, somente TF, vou colocar aqui, somente TF é maior, é superior ao número de empresas que não atuam nem com transporte fluvial nem de cargas e nem de passageiros. Quem são essas empresas? São essas aqui, ó. Então, somente TP, né? Transporte de passageiros. Somente transporte de passageiros é maior do que a que não trabalha com nenhum dos dois ramos. Vamos ver? Somente TP é 50. E as que não atuam com nada, com nenhum dos dois? 50 também. Elas não são nenhuma nem outra superior. Elas são iguais. Então isso aqui, ó, elas são iguais.
a questão está errada. Ok? Questão errada aí. Belezinha? Estamos aí, nosso horário 8h25. Vou finalizar nossa live, não dá tempo da gente falar aí da questão 16. A questão 16 é bem grande também. A gente continua resolvendo na nossa próxima live. Chegamos aí à questão 16, né? Quase a questão 20. Então a gente continua amanhã, né? Vamos ver o que a gente consegue resolver de questões. Então muito obrigado a você que participou. Vou encerrar aqui a nossa live. Compartilhe essa live. Eu tenho certeza que daqui dessa live vão cair várias questões na sua prova e eu creio que você vai conseguir acertar. Vou finalizar aqui nossa live. Espero você que vai fazer a prova para cadete na nossa próxima live de física. Muito obrigado e boa noite.